Oi pessoal, tudo bem com vocês? Em primeiro lugar, eu quero pedir desculpa por ter demorado tanto tempo para trazer um vídeo novo, mas eu peguei um monte de trabalho um em cima do outro com os prazos assim absurdos e acabou que eu não consegui fazer mais. Mas agora eu voltei, agora eu vou trazer vídeos com frequência de novo, então desculpa. O vídeo de hoje é sobre uma coisa bem prática, que é costurar a sapatilha de ponta. Quando eu comecei a fazer a aula, claro que eu ainda não usava sapatilha, né? Mas eu queria muito ter uma sapatilha. Então eu fui na loja, falei que eu já usava, pedi ajuda para escolher, trouxe uma sapatilha para casa. E aí eu precisava costurar. E não podia falar para a professora que eu tinha comprado uma sapatilha de ponta já. Então eu aprendi a costurar a sapatilha na internet. E de repente tem alguém aí que também está precisando das dicas, ou a professora explicou na sala como fazer, mas você não lembra mais, você quer retomar como que faz. E também cada um com o tempo vai criando alguma técnica, alguma coisa diferente na forma de costurar as sapatilhas, então é sempre legal a gente ver as dicas, como que cada pessoa faz, pode achar alguma coisa interessante que a gente resolve adotar. Antes de começar, uma coisa importante que eu quero falar para vocês é, mesmo que vocês tenham provado a sapatilha na loja, que seja um número que você sempre compra, antes de costurar, coloca a sapatilha de novo com a meia calça, com a ponteira que você sempre usa, prova, vê se tá certinha e só depois costura. Já aconteceu comigo de chegar em casa, costurar toda a sapatilha e na hora que eu fui provar, não servia. E não sei explicar como, porque eu tinha provado na loja. Então, independente de qualquer coisa, antes de costurar, prova a sapatilha. O material que você vai precisar é esse aqui. O elástico, as fitas de cetim, agulha, linha, tesoura, fósforo e, é claro, as sapatilhas. O elástico e as fitas costumam vir com as sapatilhas. Eu nunca comprei uma que viesse sem. Antes de cortar, eu tô com ela ao meio, que é como eu vou cortar, mas ela ainda não tá cortada. Antes de cortar, eu pego e amarro ela na maior distância que ela vai ter que cruzar quando tiver na sapatilha. De dentro do pé, gira uma vez, gira duas e tem que dar pra dar um nó. Então essa daqui tá num tamanho bom. Depois de cortar os 4 pedaços de fita com o mesmo tamanho, eu vou pegar uma ponta de cada fita e vou queimar com fósforo ou com isqueiro. Por que isso? Essa fita ela desfia. Se vocês forem ver aqui, ela já tá até... Quando corta já fica toda dentadinha assim. Se você não fizer isso, ela vai começar a desfiar, vai virar uma tripinha e não vai dar mais para você usar. Então, se você for muito novo, muito nova, não puder mexer no fósforo, pede para alguém ajudar, mas precisa queimar as pontinhas antes de começar a costurar. Agora vocês reparam que ela dá uma enrugadinha quando a gente queima e fica durinha. Quando tá assim, pode começar a usar que ela não vai desfiar. O elástico é a mesma coisa da fita. Esse elástico aqui, um pouco transparente, é a primeira vez que eu uso. É a primeira vez que eu compro uma sapatilha da Só Dança. As da Capésio que eu comprava era um elástico mais comum. Eu nunca queimei o elástico, ele não desfiava. Eu não vou queimar esse daqui. Se alguém usa esse elástico e queima a pontinha também, me fala, porque esse daqui tá me parecendo que não dá pra queimar, então eu vou usar assim mesmo. Veio um pedaço grande, eu vou dobrar ao meio e cortar em dois, um para cada sapatilha. Para costurar eu uso uma linha cor de rosinha, branca também adianta, que é um tom parecido.
Tem gente que usa fio dental, linhas mais grossas, eu uso essa mesmo. E eu passo ela 2 vezes assim na agulha e dou vários nozinhos no final. Assim de 2 ela fica mais forte. Para começar costurando o elástico, eu pego a sapatilha, venho aqui no calcanhar, viro ele para fora. A partir dessa marca, dessa costura aqui, eu conto pouco menos de um dedo. Eu pego o elástico e começo a costurar. É assim, meio centímetro daqui. É menos que um dedo. Eu começo a costurar aqui. Qual que é a minha técnica que eu faço sempre? Eu atravesso a agulha até o cetim do outro lado. E vou até o final. O que que acontece? Como a linha é da cor da sapatilha e eu vou seguindo a costura dela, por baixo da costura dela, não dá pra ver nem do palco, nem em sala de aula, e a costura fica muito mais forte. Por quê? Tem muita gente que costura só nesse forrinho aqui de dentro da sapatilha, sem chegar no cetim. E eu fazia isso também, mas eu descobri que dessa forma não dá pra ver, não afeta e fica muito mais firme. Como eu disse pra vocês, é a primeira vez que eu uso esse elástico e eu descobri uma coisa sobre ele. Você tem que fazer a linha, passar por essa parte mais grossinha dele, senão não costura, não segura no lugar. O primeiro que eu passei soltou. Então agora eu tô passando por cima dessa marquinha. Deixa eu ver se eu aproximo. Tá vendo? Tem que passar em cima dessa mais grossinha, a linha que você tá usando. E eu tô fazendo assim. Passo por fora. Vocês vão ver que nem dá pra ver onde eu passei a linha. Eu passei bem rente da costura da sapatilha mesmo. Até o lado de dentro. E eu vou fazer isso indo e voltando umas 3 vezes para ficar bem firme. Por isso que eu ponho bastante linha na agulha. Quando você terminar, você passa a linha por dentro e dá um nó. Eu dou vários nós, eu sou a louca dos nós. E corta. Agora tem uma coisa que eu faço que eu nunca vi ninguém fazer. E eu uso para isso um esparadrapo. Vou explicar como que é. Eu corto um pouquinho de esparadrapo. E eu colo por cima dessa coisa toda costurada aqui. Por que que eu faço isso? Para não dar bolha. A costura fica raspando no pé da gente, às vezes dá bolha. Então eu faço isso e também ajuda a evitar que tanto a fita quanto o elástico desfiem, porque eles estão coladinhos. Então eu sempre faço isso. Uma coisa que eu esqueci de falar, quando você está costurando, passando a linha para fora como eu faço, tem que ser abaixo da costura. Se passar aqui em cima,
prende esse fiozinho aqui que corre pela sapatilha aqui. Se você costurar nessa parte de cima, você prende o fiozinho e não consegue mais ajustar a sapatilha ao seu pé. Então sempre abaixo da costura do fiozinho, aqui, ó. Para fazer o outro lado do elástico, eu já deixo a linha e a agulha prontas. Calço a sapatilha e meço. Esse elástico tem que ficar bem esticado, ele não pode ceder quase nada, porque se ele ceder, o seu pé vai escapar da sapatilha. Então ele não pode ceder. O que que eu faço? Eu dou a volta com ele, sem ele ceder, marco onde que é esse ponto, ó, ele não tá saindo. Marco onde é esse ponto, mais ou menos meio centímetro daqui. Seguro aqui que tá marcado esse ponto. Não vou perder. Volto naquele meio centímetro, aqui o ponto marcado. Encaixo ele aqui. Né? Então eu tava com o elástico marcado, encaixei a meio centímetro da costura do meio, é aqui que vai ficar o meu elástico. Eu já viro, já tô com a agulha pronta e já começo a costurar esse lado do mesmo jeito que costurei o primeiro. Sempre sobra um montão de elástico, isso daqui a gente corta depois, deixa só um tantinho para cobrir com o esparadrapo. Eu peguei aqui a sapatilha que ainda tá sem o elástico para mostrar com mais clareza onde que vai a fita. Você prova ela. E você acha aquela curvinha do seu pé. A fita não vai ficar exatamente no meio. Ela vai ficar um pouquinho para trás do meio do seu pé. Na verdade, pode até ficar, olha, aqui. Sabe aquele ossinho que a gente tem aqui? Pode ficar aqui. Quando você faz assim, você vê a inclinação que ela vai ter que ter na hora de costurar. E, para costurar, você vai dobrar a pontinha dela aqui para ficar mais forte. Não dobra muito, porque geralmente não sobra muita fita para amarrar depois. Então, o ponto é esse daqui, com essa inclinação, só que do lado de dentro. É importante que você comece costurando aquela pontinha que você queimou, aquela que não vai desfiar. Costura daquele mesmo jeito que foi o elástico. Como eu disse, eu passo até o outro lado do cetim, por baixo da costura. Volto, vou mais uma vez, dou o lacinho e cubro com o esparadrapo. E agora a última dica é, depois que você terminar de costurar as fitas, coloca a sapatilha, amarra onde você costuma amarrar sempre, eu amarro do lado de dentro da perna, e corta esse excesso, deixa só 1,5 dedo de fita, que é só o que precisa para amarrar. Depois que cortar a fita, em todas as pontas dela que sobrarem, queima de novo, porque senão elas desfiam. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado das minhas dicas e deixem nos comentários o que vocês fazem de diferente ou então se vocês fazem igual a mim, eu vou gostar muito de saber. Obrigada a todo mundo que assistiu, se gostou, clique em curtir, se inscreva no canal e um beijo muito grande!